O que ela encontrou nas cinzas mudou completamente o rumo da vida dela. E não foi dinheiro, não foi ajuda, não foi sorte. Foi algo que estava perdido há mais de 20 anos, e ela só percebeu quando já não tinha mais nada a perder. Helena Duarte sempre acreditou que segurança era sinônimo de controle. Durante 20 anos, construiu sua vida com cuidado milimétrico. Escolheu a profissão estável, o apartamento no bairro tranquilo, os móveis planejados. Sua rotina era organizada como as planilhas que preenchia todos os dias no escritório de contabilidade onde trabalhava desde os 22 anos. Nada em sua vida era impulsivo. Nada era improvisado. E, no fundo, nada era realmente dela. Helena acordava às 6, preparava o café forte demais, tomava banho em silêncio e saía antes do trânsito engrossar. Voltava sempre no mesmo horário. Jantava sozinha, na mesa de 4 lugares que comprara imaginando um futuro que nunca aconteceu. Havia uma fotografia antiga na estante. Um retrato dela aos 17 anos, suja de tinta, sorrindo diante de uma tela colorida. Poucos sabiam que, antes dos números, antes dos relatórios, antes da estabilidade, Helena sonhava em ser artista plástica. Mas sonhos não pagavam contas. Então ela os guardou. E a vida seguiu, até a noite em que o fogo decidiu interromper o roteiro perfeito que ela havia escrito. Era uma terça-feira comum. Helena chegou do trabalho exausta. Tomou banho. Preparou algo simples para jantar. Sentou no sofá com o celular na mão. Lembrou de uma pendência para resolver no banco no dia seguinte. Nada indicava ruptura, mas, pouco depois da meia-noite, o cheiro de fumaça atravessou a porta do quarto como um aviso tardio. Helena acordou confusa. Primeiro achou que estivesse sonhando. Depois, ouviu o estalo da madeira queimando. O corredor já estava tomado por fumaça quando abriu a porta. O incêndio começou no apartamento de baixo. O fogo subiu rápido. Ela não pensou em documentos, não pensou em roupas. Pegou apenas o celular e saiu como conseguiu, descendo pelas escadas enquanto o alarme ecoava. Na calçada, de pijama, assistiu sua vida ser engolida pelas chamas. Não chorou. O choque é silencioso. O amanhecer trouxe a dimensão da perda. O prédio estava interditado. O apartamento destruído. Tudo o que ela acumulou em 2 décadas virou cinza. Helena passou a primeira semana hospedada na casa de uma colega de trabalho. Depois alugou um quarto pequeno, provisório, com paredes descascadas. Ali, pela primeira vez em anos, ela não tinha nada organizado, nada planejado, nada sob controle. E isso a assustava. Mas também a libertava de algo que ela ainda não sabia nomear. No segundo domingo após o incêndio, Helena decidiu voltar ao prédio para ver o que restara. Ela subiu as escadas com o coração pesado. O cheiro de queimado era denso. O teto do apartamento havia cedido parcialmente. Os móveis estavam carbonizados. As paredes negras. A mesa de 4 lugares agora era um esqueleto retorcido. Helena caminhou devagar entre os destroços. Sentiu uma pontada estranha. Não exatamente tristeza, mas uma sensação de encerramento. Foi então que viu algo inesperado. Entre os escombros do antigo quarto, parcialmente protegido por um pedaço de concreto, estava uma caixa metálica antiga. Ela reconheceu imediatamente. Era onde guardava lembranças que raramente abria. Helena puxou a caixa com cuidado. A tampa estava chamuscada, mas intacta. Sentou-se no chão coberto de pó e a abriu ali mesmo. Dentro, protegidos, estavam seus antigos pincéis, tubos de tinta ressecados e um caderno de esboços. Aquele caderno tinha mais de 20 anos. As páginas amareladas revelavam retratos, paisagens e estudos de luz. Havia talento ali. Havia emoção. Havia vida. Helena passou os dedos sobre os desenhos como quem toca uma memória esquecida. Pela primeira vez desde o incêndio, ela chorou. Não pelas coisas que perdeu, mas pelo que havia abandonado muito antes do fogo. Na semana seguinte, algo começou a mudar dentro dela. Helena ainda precisava trabalhar. Ainda precisava pagar aluguel. Mas à noite, naquele quarto simples, ela começou a desenhar novamente. No começo, era apenas uma forma de distração.
Depois virou necessidade. Ela desenhava o prédio queimado, desenhava as escadas, desenhava a fumaça, desenhava mãos emergindo de sombras. Algo dentro dela estava sendo reconstruído, e não tinha a ver com móveis. Helena percebeu que, durante anos, viveu protegida por uma estrutura que parecia segura, mas era vazia. O incêndio levou suas posses, mas revelou sua ausência de propósito. Sem os objetos, sobrou a essência. E a essência pedia tinta. Ela começou a acordar mais cedo para pintar antes do trabalho. Comprou novos materiais com o dinheiro do seguro. Transformou o pequeno quarto alugado em um ateliê improvisado. As paredes manchadas de umidade agora eram cobertas por telas. Helena não anunciava nada nas redes sociais. Não falava sobre isso no escritório. Aquela redescoberta era íntima, mas inevitável. Os quadros começaram a ganhar intensidade. Ela pintava incêndios não como destruição, mas como transformação. Pintava prédios ruindo e, no centro, figuras humanas em pé. Era como se cada pincelada fosse uma conversa silenciosa consigo mesma. Meses se passaram. O prédio onde morava foi demolido. Helena recebeu o valor final do seguro e decidiu não comprar outro apartamento. Alugou um espaço maior, simples, mas com luz natural abundante. Ali, montou oficialmente seu ateliê. Foi a primeira decisão verdadeiramente impulsiva que tomou em décadas. E não se arrependeu. Certo dia, uma vizinha curiosa entrou para conhecer o espaço. Ficou em silêncio diante das telas. Perguntou se estavam à venda. Helena hesitou. Nunca havia pensado nisso como possibilidade real, mas respondeu que sim. Aquela foi a primeira venda. Não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento. A notícia se espalhou discretamente pelo bairro. Outras pessoas começaram a aparecer. Helena percebeu que suas pinturas provocavam algo nas pessoas. Muitos diziam se identificar com as imagens de ruína e recomeço. Ela começou a entender. Sua vocação nunca foi apenas pintar. Era traduzir dor em imagem. Era dar forma ao invisível. Era transformar perda em linguagem. O incêndio não destruiu sua vida. Destruiu a versão confortável e adormecida dela. Helena passou a organizar pequenas exposições independentes. Nada grandioso, nada imediato. Mas verdadeiro. Aos 42 anos, pela primeira vez, sentia-se alinhada. Não havia estabilidade garantida. Não havia salário fixo. Mas havia sentido. E sentido sustenta mais que paredes. Certa tarde, enquanto finalizava uma nova tela, uma figura feminina emergindo de cinzas com o rosto iluminado. Helena percebeu algo simples e definitivo. Ela não havia perdido tudo no incêndio. Ela havia perdido o que a mantinha pequena e encontrado o que a fazia inteira. O fogo não levou sua vida, revelou sua verdade. Helena ainda lembrava da antiga fotografia aos 17 anos, sorrindo suja de tinta. Agora, aos 42, o sorriso era diferente, mais contido, mais consciente, mas real. O incêndio foi o evento que todos chamariam de tragédia. Para ela, tornou-se ponto de virada. Algumas pessoas constroem suas vocações lentamente. Outras precisam que o chão desapareça. Helena precisou do fogo, não para destruir, mas para iluminar. E toda vez que alguém perguntava como ela teve coragem de mudar de vida, ela apenas pensava na madrugada em que saiu do prédio com nada nas mãos. Quando você já perdeu tudo, o medo perde o poder. E das cinzas, nasce aquilo que estava esperando para existir. Helena encontrou sua verdadeira vocação, não apesar do incêndio, mas por causa dele. E nunca mais confundiu estabilidade com propósito, porque algumas verdades só aparecem quando tudo o resto vira cinza. Às vezes, a vida precisa tirar tudo para devolver quem você realmente é. E talvez você também esteja vivendo um incêndio agora sem perceber que ele pode ser o seu começo. Se essa história falou com você, se inscreva no canal Anisson Story, porque aqui toda história carrega uma verdade. E a próxima pode ser exatamente a sua.